Ok, pessoal, acredito que agora vocês já estejam vendo a minha tela, então eu vou começar aqui. Primeiro, começar com uma coisa bem curiosa, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver, ouvir ou participar da Feira de Hannover, né? E ver esse post exclusivamente do colega, do Marcelo Barbosa, eu achei bem interessante e até um pouco provocativo, né? Notem que ele começa dizendo assim, poxa, mas quem achou que o Ozzy tinha morrido, achou errado. Então, eu sei que o Ozzy tem, a gente vai falar rapidamente sobre isso, porque não é o foco, o Ozzy tem muita história, tem muito tempo, tem mais de 20 anos que ele existe, é uma tecnologia já conhecida no mercado, e por muito tempo ele não evoluiu. Acho que foi essa palavra, acho que a melhor palavra é isso, tá? Ele não demorou a evoluir. E agora a gente veio com tudo para cima. E por isso que a associação acredita nessa tecnologia. E nós, como fornecedores, digo agora em função da IFM, a gente também acredita nisso, tá? Então a ideia aqui é passar um pouco dessas novidades para vocês. Então, é isso, basicamente isso. O ASI está lançado numa versão nova, 5.0. A gente estava parado na 3.0, com a grande vantagem que a gente pode colocar mais pontos, mais módulos, então a comunicação agora ficou muito mais rápida, tá? Então isso é extremamente interessante. Esse é um ponto que eu escuto, né? Polêmico, talvez, né? Muita gente pergunta, mas o IO-Link mata o ASI mata o IO-Link, e se vocês, ao longo da apresentação, espero que isso fique claro, que não mata um, não mata o outro, acho que depende da aplicação, depende da sua necessidade, tá? Então, interessante aqui, ó, na rede ASI, né? Eu não gosto de chamar rede, tá? Perdão, eu uso um outro nome para isso, eu não chamo de rede, eu chamo de cabeamento ASI, mas veja só que a gente pode colocar mestres IO-Link nesse cabeamento ASI, tá? Então isso é bem interessante. Tá bom? Eu espero que vocês, se vocês quiserem depois ter acesso a esse post, foi feito pelo colega Marcelo, está lá no LinkedIn dele. Isso daqui foi o evento que ele estava presente na Feira de Hannover e ele visitou o stand e fez questão de compartilhar e provocar a gente aqui também, tá bom? Então é só para compartilhar isso com vocês. Veja que o ASI já está de cara nova, também na internet, então nós temos um site específico para o ASI. Então, muito do que eu vou falar, vocês também verão aqui, tá? Deixa eu mudar para o inglês, perdão. Tá? Então, muito do que eu vou mostrar na apresentação para vocês, vocês também enxergam aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui as vantagens, né, para os usuários. Então, vocês vão ver aqui um pouquinho da estrutura, eu vou abordar um pouquinho mais para frente sobre ela, e algumas características novas, né, e outras nem tanto, mas algumas são novas e vale a pena ser comentada. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. Vamos lá. Bom, eu pretendo não ocupar o tempo de vocês com 1 hora, tá? Então, pretendo ser muito breve, bem direto ao ponto, mostrar algumas características desse sistema de cabeamento ASI e deixar um espaço para perguntas, tá? No final. E se porventura eu não conseguir responder a todas, porque eu estou aqui do lado do Silas e ele também está me ajudando a monitorar essas perguntas. E posteriormente a gente responde a vocês, tá bom? Tá vendo a minha apresentação? Ok. Então vamos lá. Bom, basicamente, gente, é o seguinte: o cabeamento ASI, ele veio, na verdade, com uma proposta de simplicidade, tá? De fazer a conexão de sensores e atuadores de uma forma muito, muito simples. Então, ao passo que antigamente a gente fazia um monte de par metálico, né, para fazer a conexão de um sensor, que pelo menos, para conectar um sensor, a gente precisa de pelo menos 3 fios, certo? A alimentação e o sinal dele. Então imagina só se você tivesse um monte de sensores, o desafio que era no passado, ligar esses sensores a uma borneira e dessa borneira para o PLC.
tá? A estrutura continua sendo a mesma. A única diferença é que o cabeamento ASE é um único par metálico de fios, então ele fica muito mais fácil para a gente fazer a conexão, tá? E ele pode ser aplicado em diversas áreas do nosso processo, então automação, do processo de fábrica, automação predial, transportes, então ele tem uma área extensa de aplicação, tá? Tá em modo. Só um instante que eu recebi aqui um feedback do Silas, está em modo de apresentação. Ok, acho que assim fica melhor para vocês verem, né? Ok, ótimo. Então, basicamente eu vou correr por esses tópicos, tá? Eu não pretendo me aprofundar muito, demorar muito, mas se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Então, basicamente, o que acontece aqui? O ASE é um sistema que precisa de um mestre e de um escravo, tá? Ele trabalha com as informações de forma cíclica. Com relação à topologia de rede, aqui eu acho bem interessante, ele pode trabalhar de diversos tipos de topologias. E o que mais me fascina, na verdade, no ASE, é que eu não preciso ser um expert em field bus. Assim, eu não preciso me preocupar com que tipo de field bus o processo ou o meu cliente tem, né? Porque vocês vão ver lá na frente que ele também pode trabalhar como um gateway, tá? Então eu não preciso ter um conhecimento profundo em Profinet, em Profibus, em nenhuma dessas tecnologias até o momento, tá? Então vocês vão ver que eu vou falar da tecnologia ASE sem abordar desses field buses, tá? O que é interessante é que o cabo como eu comentei anteriormente, são dois fios, e nesses dois fios a gente já faz a alimentação dos sensores, ou atuadores que sejam, e também troca a informação de dados entre o mestre e o escravo. Então, num único par de fios, a gente tem essas duas informações, o que reduz muito e facilita muito a instalação. Então, simplifica demais a instalação, tá? Número máximo de escravos, 62. Comprimento máximo, 500 metros. Esses 500 metros só são possíveis com o uso de alguns acessórios, tá? Não é simplesmente pegar o meu mestre, pegar um escravo e jogar 500 metros de fio, tudo bem? Não é simplesmente assim. Número máximo de I/Os, nós temos aqui 496, tanto de entrada quanto de saída. Tempo de resposta, isso daqui foi bem interessante, que eles conseguiram reduzir, então a gente conseguiu um tempo menor, antes, se bem me lembro, na versão 3.0 eram 10 milissegundos, e agora a gente já está falando em 5 milissegundos, e a alimentação elétrica em 24 volts, então uma fonte de 24 volts que é necessário para a gente fazer todo esse sistema de cabeamento de mestre e escravos funcionarem, tá? Como eu falei para vocês, na verdade é um consórcio de empresas, tá? Não tem um dono específico desse sistema de cabeamento ASE. É um consórcio de várias empresas, a IFM é uma parte delas, a SIC, a Pepper, a Fênix, a Moore, Siemens, então tem N empresas que fazem parte desse consórcio, tá? Então eles surgiram de fato para fazer a comunicação de sensores e atuadores, tá? Num único sistema de barramento, alimentação em 24 volts, topologia, como eu falei para vocês, não tem nenhuma restrição, vocês podem ligar em anel, árvore, estrela, tanto faz. Tempo de resposta, 5 milissegundos, uso simples, ou seja, uma conexão vampira, vocês vão ver mais adiante, e baixo custo de instalação ou de conexão, tá? Bom, aqui é só para vocês entenderem a evolução
né? Da onde a gente estava ali nas soluções mecânicas, onde a gente vem evoluindo para depois a automação em relé, depois a automação já de cabeamento paralelo com PLC e depois os PLCs com os field buses, tá? Então, para vocês entenderem a história do field bus, por que que veio o field bus, né? Que era o intuito de facilitar essa comunicação dos sensores, né? Ou dos atuadores com o PLC. Aqui é um comparativo bem interessante, né? Que ele fala o seguinte: a diferença do nosso ambiente de escritório e o ambiente industrial e o porquê da importância, né, dessas informações. Porque veja que a tensão de alimentação que a gente tem no escritório é 110, 220, mas na área industrial, na maioria das vezes, a gente usa os 24 volts, né? Montagem, geralmente a gente faz a montagem na mesa, na parede, no escritório, né, de qualquer equipamento. Já na área industrial tem que ter um rack, tem que ter um trilho, tem que ter uma área específica para a gente poder fazer essa montagem, né? Startup, o nosso ambiente industrial, no ASI, no caso, ele é plug and play, tá? Resfriamento é interessante, porque a gente não necessita de um painel, uma cabine muito grande, com um ventilador ou algo do tipo, tá? Porque não tem dissipação de calor, não demanda dissipação de calor, não gera calor, no fundo é isso, né? Os produtos a gente tem para a área industrial uma série de pré-requisitos, né? Dependendo da área que vocês trabalham, atuam, vocês vão se deparar com essas nomenclaturas e graus de proteção diferentes. P67, 68, 69K e etc. E o que eu acho interessante de comentar desse slide aqui é o seguinte, que é o tempo de vida útil, né? Na verdade, quando se fala de ambientes de escritório, eles entendem que a gente está falando de mais de 3 anos, né? Mas para a indústria, nem sempre isso é verdade. A gente trabalha com produtos, sensores, há muitos anos. Tá, vou voltar aqui para o modo de apresentação. Acho que eu tive algum feedback aqui. Beleza. Melhorou? Beleza, segue o jogo. Ok, essa pirâmide eu acho que é mais do que conhecido de todos vocês. É uma pirâmide que mostra ali o ambiente de escritório e o ambiente industrial. Por que, que eu falei aquele slide anterior? Veja só que quando a gente está falando de componentes periféricos, como sensores, atuadores e etc., a gente está aqui no ambiente industrial. Tá? A gente está falando com um chão de fábrica. E quando eu falo do ambiente de escritório, eu já estou falando lá com a questão da gerência, a pessoa que vai de fato interpretar essas informações desses sensores, tá? E trabalhar. E geralmente é num computador ou algo do tipo. Tá? Então, isso é importante a gente ter claro, porque o ASI geralmente está trabalhando aqui na última camada, ou digamos, na primeira, né? Se olhar de baixo para cima, na primeira camada, é onde o ASI está instalado na maioria das vezes. E aí ele tem comunicação com o nível de cima, e assim por diante. Tá? Vejam que o tempo de reação para cada um dos níveis são diferentes e os custos também envolvidos são diferentes, né? Então, pensando assim, um custo de um hardware, de um sensor, em comparação com um MES, com qualquer outro software, o custo do sensor acaba se tornando irrisório, né? Porém, na quantidade de informações, está vendo que os sensores, na maioria das suas vezes, trabalham com bits. E quando a gente está lá na camada lá do escritório ou gerencial, a gente já está falando de megabytes, né? Então, os dados e a quantidade de dados são tratadas de formas diferentes em cada nível, tá? E o tempo de reação também. Dependendo do tempo de reação ou dependendo da aplicação, de nível operacional ao nível do projeto, ele pode ser considerado não crítico, ou seja, deu um problema, mas eu não preciso tomar uma ação de imediato, eu tenho um tempo necessário para isso, tá?
Já no caso aqui dos sensores, não, ele é muito rápido e eu tenho que tomar uma ação muito rápida, né? Eu preciso desses dados muito rápidos. Novamente, reforçando aqui a questão da topologia, esses são os tipos de topologia, tá? Como eu falei anteriormente, não tem nenhuma limitação, vocês podem fazer qualquer tipo de estrutura para esse sistema de cabeamento ASIC, tá? Bom, modularidade. Isso daqui é interessante, que é o seguinte: para cada necessidade, a solução adequada tem que ser aplicada. Então, eles até brincam aqui que o humano de um lado e a planta do outro. Quando a gente fala em sensores, a gente está falando dos sentidos do humano, né? De ver, ouvir e sentir. Só que a gente está dando sentidos para as máquinas. E esse é o papel dos sensores quando a gente fornece os sensores. E aí eles dão o sentido de temperatura, distância, quantidade, etc., para as máquinas ou para a planta. Já os atuadores, eles funcionam mais como os músculos, né? Se a gente fosse fazer uma analogia, que ele precisa fazer uma atuação, ele precisa fazer uma movimentação, tá? Ele precisa tirar de um estado inicial parado, por exemplo, para um outro estado. Tá? Então, por isso que entram ali os cilindros, as válvulas e os motores. Então, só para vocês entenderem os papéis dos sensores e os papéis dos atuadores, onde que eles se enquadram nas plantas. Tá? O mestre, eu não vou abordar um mestre específico aqui, tá? E saibam que existem N mestres no mercado para conexão com qualquer tipo de field bus, tá? Mas é o seguinte, vamos concentrar aqui que o mestre, na verdade, ele conecta esses sensores com a unidade de controle. Então, você normalmente, né? Vou até fazer um parênteses aqui, eu acho que eu tenho aqui, ó, do site, olha que interessante, né? É exatamente isso aqui. Vocês estão vendo os sensores, os atuadores por aqui, vocês têm botões de emergência, vocês têm aqui os escravos e você tem o papel do mestre, tá? E o mestre, sim, que se comunica com a rede superior, tá? Ora falando em Ethernet, ora falando em Profinet, ora falando em qualquer outro tipo de field bus, jogando essas informações para o RP ou para a nuvem, mas no momento que é importante é que vocês entendam a estrutura, que é sempre um sensor ligado a um escravo e esse escravo ligado a um mestre, tá? Essa é a estrutura que a gente trabalha. Então, o que eu falei anteriormente, não é necessário a gente ter necessariamente esse conhecimento de redes, tá? Nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, eu estou conectando os meus sensores, os meus atuadores a um escravo e esse escravo conectado ao meu mestre. Dali para cima, sim, a gente vai precisar de um conhecimento de rede, tá? Não tem como fugir. E o que eu mais acho interessante que é essa troca sem desligar. Então imagina que a rede está funcionando, de novo chamando de rede, né? Mas o sistema cabeamento de ASIC está funcionando, rodando, e eu posso simplesmente trocar a quente, né, como eles falam, sem desligar. Eu posso tirar um escravo, colocar um novo, e a rede automaticamente, ou o mestre ASIC, ele reconhece isso. Então eu não preciso fazer nenhuma parada brusca no meu sistema, dependendo da aplicação, é claro, tá? Então eu gosto muito disso, desse plug and play, eu acho muito simples de se conectar. E aqui eu vou mostrar por quê. Esse é o cabo, para vocês entenderem, ele tem um formato codificado, justamente para a gente evitar erros de conexão. Então, o próprio escravo se conecta no mesmo formato do cabo, né? Então, é bem interessante. É como se fosse uma polarização. Você tem aqui o sinal de positivo e negativo, que vai transmitir os seus 24 volts para o sensor, a alimentação do sensor, e os dados trocados entre o mestre e o escravo, entre o sensor e o escravo. Tá? Então, todos os dados circulam por esses dois cabinhos. Tá?
Integridade de segurança, nível de desempenho, eu não vou entrar a fundo nesse tópico, são níveis de conhecimento de normas, tá? Então aqui ele está muito focado a normas, dizendo que se você estiver trabalhando com safety, por exemplo, eu garanto para vocês que quando você apertar o botão, o tempo de resposta vai ser exatamente o que o safety ou a segurança espera, demanda. Então é basicamente isso, tá? Então a gente consegue nesse sistema de cabeamento ASI trabalhar, por exemplo, com o safety de uma forma tranquila, segura e natural. Não preciso de nada excepcional, né? O que eu quero dizer é exatamente isso aqui, ó. Se vocês olharem, é uma cortina de luz, ou uma barreira de luz, segurança, e um botão de emergência, tá? Então, independente de onde esse botão esteja, nesses 500 metros de cabeamento ASI que nós temos, quando eu aperto o botão, ele me garante a parada do sistema de forma segura, tá? É isso que esse slide mostra para a gente. Bom, de novo ele repete aqui as informações, eu acho que posso reforçar aqui a mensagem. Topologia, de novo, qualquer uma delas, máximo 62 escravos, tá? É o que a gente consegue colocar. São 2 cabos, são aquele par de fios que vocês viram anteriormente. Esse é o padrão. Não precisa ter blindagem ou específica, shield específico, tá? Isso é uma grande vantagem, por isso que a gente trafega com os dados digitais nesse cabo de forma tranquila. Esse sem terminação aqui eu sou um pouco contra, tá? Porque existem sim acessórios de terminação, porque à medida que você vai colocando mais escravos na rede, imagina que você coloca 63, por que eu não posso pôr um adicional? Porque isso mexe na impedância da rede e isso, consequentemente, vai mexer na deflexão dos sinais, então você não vai conseguir garantir que os dados trafegados por aquele último escravo colocado chegue de forma correta ao escravo, ao mestre, tá? Então, de fato, é importante que a gente coloque a terminação, isso não está aqui nesse slide, eu posso depois passar isso numa outra apresentação para vocês, mas para que a rede entenda. É muito parecida com o princípio do Profibus, né? Para a gente dizer que a rede acabou aqui. Então, eu recomendo sim que a gente coloque a terminação em determinadas aplicações, tá? Para a gente falar, opa, a rede acaba aqui, ou o sistema acaba aqui. Então, a gente está dizendo isso para o mestre, tá? Organização do barramento mestre-escravos, então a gente precisa ter um escravo e precisa ter um mestre para fazer essa comunicação entre eles. O tempo de resposta de 5 milissegundos, distância máxima sem os componentes, né, como eu falei anteriormente, sem componentes adicionais, a rede ASI pura, nua e crua, são 100 metros. Significa, eu ponho um mestre, desenrolo 100 metros de cabo, ponho um escravo. Isso eu posso fazer. Se eu quero estender para 500 metros, existem acessórios adicionais a isso, tá? De novo, o número de I/Os, 496 entradas e saídas. O que eu acho interessante, de novo, aqui reforçando, são 24 volts, então é um sistema de cabeamento que trabalha com 24 volts. Tá? E classe de proteção do cabo, que também acho importante para algumas aplicações, com padrão de até IP69K. Tá? Então, em determinadas aplicações, isso faz-se necessário. Inclusive, existem diferenças de cabo para aplicações externas e internas, né? Porque quando o cabo está muito exposto ao sol, ele geralmente se degrada de forma mais rápida, tá? Ok. Bom, redução de custos pela tecnologia. Tem uma coisa que é bem interessante, tá? E normalmente a gente não vê nas apresentações, acho que isso é mais da experiência e do bate-papo com os demais colegas.
É natural que a gente chegue, às vezes, numa indústria e muito provavelmente o cabeamento já está passado e etc, etc e tal. Posso usar, então, o cabeamento existente? Pode, com algumas observações, tá? Algumas observações, você tem ganhos e você tem algumas perdas, tá? Não dá para ter tudo. Quais são as perdas? Bom, a praticidade de encaixar um escravo, vocês vão ver que você perderia, porque é basicamente isso aqui que você teria que fazer, né? Ó, encaixar o escravo direto no cabo, tá? Mas, em compensação, eu mantenho o cabeamento existente. Tem acessórios no mercado para a gente fazer essa adaptação, por exemplo, de um cabo, um par trançado, para um M12, um M18, ou M8, perdão, e etc. E você tem que tomar alguns cuidados com a bitola desse cabo, tá? Então, é possível sim, porque isso também interfere na distância. Então, só repetindo, o mundo ideal é usar o cabo que vocês estão vendo aí na apresentação. Esse é o mundo ideal. Na prática, no campo, já tenho os meus sensores instalados, já tenho os meus produtos instalados, quero utilizar o sistema de cabeamento ASI. Posso? Posso. Com algumas restrições, é claro que é sempre bom conversar com o técnico para acompanhar como que está essa instalação e o que é esperado disso, tá? Mas é possível, você pode sim utilizar o cabeamento existente, tá? Aqui são simples acessórios, justamente para conectar, se fosse um caso de um sensor que se comunica, por exemplo, direto com a ASI. Então a gente põe o acessório e põe o sensor instalado direto nele. Eu acho que tem algumas imagens. Não, não tem. Não tem imagens, mas existem diversos acessórios, tá? Para facilitar. Os escravos, nós temos alguns escravos, nós temos sensores que já se comunicam também diretamente, né, com o sistema Ásia, não precisaria de um, vamos dizer assim, um escravo, né? Então ele já é um escravo, vamos dizer assim. São sensores binários, analógicos e atuadores. Então existem sim no mercado alguns sensores que já se comunicam em ASIA. Então você só pluga lá na rede, tá? Nesse cabeamento. Isso é interessante. A interface de endereçamento, a gente tem escravos AB que compartilham um único endereço. Então é possível a gente fazer o 62 dessa forma, tá? Usando escravos A e B. Existem escravos que têm um endereçamento único, que eles chamam de single. Então esse é único, não tem o que fazer, tá? Ele ocupa um espaço, um nó, um módulo na rede, tá? Não tem o que ser feito. Mas existem módulos com endereçamento A e B que te permitem fazer até os 62 escravos, como a gente conversou anteriormente, tá? O que eu acho interessante no sistema de cabeamento ASA é justamente esse diagnóstico. É muito fácil, né? Porque é uma coisa que você, olhando para um módulo escravo, por exemplo, você já sabe identificar qual é o status do sensor ou qual é o status da rede em si, ou mesmo indo até o mestre. É possível você de rapidamente ou bate pronto saber o que está acontecendo com a sua instalação, tá bom? Então, exemplo, LED apagado na alimentação, né? Isso está mais claro, mas um LED verde aceso continuamente está tudo bem. Ele piscando vermelho e verde é uma falha no periférico, então a gente consegue diagnóstico muito mais claro, muito mais transparente. Fornecer fonte de alimentação, né? A fonte de alimentação ela tem um papel extremamente importante para esse sistema de cabeamento ASI, né? Ele faz não só a garantia de que a gente vai receber a alimentação dos 24 volts, mas é aquilo que eu comentei anteriormente. Ele faz um balanceamento da rede, ele desacopla, né, vamos dizer assim, ele faz esse casamento entre impedâncias,
entre redes diferentes, né? Entre o que você tem lá no campo e a sua fonte. Então, eu acho bem interessante isso. Ok, aqui, na verdade, as principais funções do mestre, ele pode ser sim um mestre, ele pode trabalhar como um PLC, dependendo do seu mestre, tá? Mas na maioria das vezes, ele é utilizado como um gateway, tá? Ele faz aquela comunicação entre o ASI e um Profinet, o ASI e um Profibus, e assim por diante, tá? Na maioria das aplicações que eu tenho visto em campo, são dessa forma, tá? Mas se vocês quiserem usar o mestre ASI como um mestre, também é possível, tudo bem? Eu sei que ele pode ser, por exemplo, no caso até da própria FM, eles têm modelos que têm o mestre, ele pode ser Ethercat ou Ethernet, tá? Então dá para a gente trabalhar dessas formas. A função do mestre, além da troca de dados, é a parametrização. Então, consigo parametrizar todo o meu sistema. Então, imagina lá que eu conectei o mestre, estiquei lá os 100 metros de cabo, comecei a plugar os meus escravos, e aí tem uma função lá no mestre que ele fala assim, bom, então identifica tudo que está aqui. E ele identifica. E já vai dando os endereçamentos, tá? E faz também o diagnóstico. Então, de certa forma, a gente também consegue, através do mestre, fazer esse diagnóstico, tá? Repetidor é um dos acessórios que permitem que a gente consiga fazer os 500 metros, alcançar os 500 metros de comprimento do sistema de cabeamento ASI, tá? Essa é a distância entre máxima, né, entre dois pontos. Atenuação de impedância, que é a terminação que eu comentei. Então, é importante, sim, em determinadas aplicações, a gente ter essa terminação para garantir que o sistema vai funcionar de forma coerente, tá? Outros componentes ou acessórios para esse sistema de cabeamento ASI, existem acessórios que detectam a falta de aterramento, né? Existem acessórios que funcionam como um protetor contra surtos, tá? E a própria fonte de alimentação, tá? A fonte de alimentação é até engraçado eles colocarem aqui, mas é interessante, tá? Sem endereço. Então, não, a fonte de alimentação não é um escravo, tá? Ela geralmente está ao lado do mestre e ela que provém a alimentação para o mestre e para todo o sistema, né? Mas ela não aloca um espaço, um endereçamento, tá? E outros acessórios, como os distribuidores passivos, detecção de curto-circuito, peças de terminação, que são só para isolar, né, para o cabo não ficar com a ponta expostas, presilhas e por aí vai. Então, tem uma série de acessórios desenvolvidos para esse sistema de cabeamento ASE. Bom, e aí eu diria para vocês que as aplicações são inúmeras, tá? E o que é interessante que eu comentei lá no início, tá? Talvez para não fazer uma certa confusão entre o IO-Link e o sistema de cabeamento ASI. Bom, quando eu uso um e quando eu uso o outro, né? Em que situação? Eu vou passar um pouco da minha experiência aqui, que eu já enfrentei para vocês, tá? Mas eu diria para vocês que cada caso é um caso. Os dois se aplicam para qualquer aplicação, tá? Mas vamos supor que a gente vai trabalhar com safety. Hoje, no IO-Link, a gente ainda não tem, está em desenvolvimento o IO-Link Safety, pelo que eu tenho ouvido, pelo que alguns colegas comentaram, mas hoje não tem nada ainda concreto. Então, hoje, se você for trabalhar com safety, o que eu chamo de safety? Cortinas, botões de emergências, e botões para, fugiu o nome? Para grades, né, ou proteção de contatos bimanual,
Esses são acessórios e produtos safeties. O ASI, por exemplo, poderia ser uma opção, tá? Então, posso ligar meu botão de emergência direto lá no cabeamento ASI, né? Se uma vez que ele comunica em ASI. A máquina é muito grande, muito extensa, né? Por exemplo, a automação de uma fábrica ou de um processo que é muito grande. Bom, então se a gente está falando de 100, 200, 500 metros de cabeamento, eu recomendaria também o sistema de cabeamento ASI, em função das distâncias e dos custos envolvidos, tá? Ah, é possível fazer com a IO-Link? Claro que é possível fazer com a IO-Link, só que você muito provavelmente sabe que existe uma limitação, perdão, entre sensor e o mestre, né? O mestre é IO-Link, que são de 20 metros. Então, imagina você numa esteira, numa mineradora, você vai numa mineradora e você tem aquele conveyor belt, né? Aquela esteira enorme de quilômetros. Dá para aplicar IO-Link? Dá, não é comum, tá? Porque justamente a gente vai precisar de inúmeros acessórios e produtos para fazer essa solução. Então, exemplo, o ASI caberia bem para esse tipo de aplicação. O que eu quero dizer é que os dois se complementam. Então, numa máquina pequena hoje, eu diria para você que o IO-Link caberia muito bem. Tá? Eu vejo isso muito bem aplicado em campo. Tá? E com uma grande vantagem. Se eu tiver um sistema de cabeamento ASI, eu também tenho escravos que se comunicam em IO-Link. Tá? Então, eu tenho situações aqui, ó, como essas, né? Onde, por exemplo, esse escravo aqui poderia ser IO-Link, ó. É o caso aqui, perdão. Tá vendo aqui o desenho? Esse cara aqui se comunica em IO-Link e manda as informações para o meu mestre normal, de forma nada diferente, não preciso de nenhum acessório, nenhum gateway no meio do caminho, não preciso de nada, porque o escravo já se comunica, ele é o, vamos dizer, ele é o gateway, né? Ele é um IO-Link para o ASI, tá? Então, existem alternativas, elas se complementam, tá? Então, a mensagem importante é que, assim, uma não vai matar a outra, no meu ver, tá? Eu entendo que cada aplicação demanda um produto específico. Hoje, as duas tecnologias, elas provêm comunicação e estão preparadas para o IoT, né? Para a indústria 4.0, a digitalização da informação e etc. Porém, cada caso vai demandar uma tecnologia. E aí cabe a gente, em conjunto, achar a melhor solução, tá? Então, por exemplo, para uma automação predial, o que requisita uma automação predial? Né? Então, é esse tipo de pergunta e de cuidados que a gente tem que ter na hora de especificar um produto ou uma solução, uma alternativa. Então, de novo, pode ser que aqui caiba um IO-Link, né? Uma tecnologia IO-Link para a gente suprir essa demanda. Mas cada caso vai ser um caso e cada caso tem que ser estudado. Na maioria das vezes, de uma forma bem simplista, se são aplicações com distâncias longas, ASI caberia bem. Se são aplicações que têm safety, ASI caberia bem. Se são aplicações menores, curtas, IO-Link. Tá? Eu acho que aí a gente tem grandes benefícios. Por exemplo, de transportes. Tá? É um outro caso. Tá bom? Necessita de pouco espaço, cabeamento é um problema. Então, resistência a choques e vibrações, ambiente bem agressivo. Tá? O futuro do Field Bus, acho que vocês têm notado, é sempre baseado em TCP e IP, tá? É sempre baseado na Ethernet. Nível de atuadores e sensores, existem sim sensores que se comunicam em ASI, não vejo isso como uma tendência, tá? Pelo menos conversando e vendo alguns fabricantes, tem poucos sensores, acho que eles estão trabalhando mais nos escravos, vamos dizer assim, mais na parte de escravos e de mestres do que de fato desenvolver um sensor em ASI.
apesar de existirem muitos sensores ainda no mercado assim, tá? E a ideia e a mensagem aqui para vocês é que a automação é simples com o sistema de cabeamento ASI interface, tá? Então, assim, a mensagem é de que a gente está pronto, o ASI está pronto, é uma tecnologia digital, de comunicação digital, onde eu não preciso ser um perito ainda em field bus, né? Num primeiro momento, eu preciso só coletar os dados lá do meu sensor, do atuador e jogar para o meu mestre. E dali para cima, sim, eu precisaria conhecer um pouquinho de uma rede Profinet, uma rede Profibus, para poder jogar essas informações para um nível superior. Tá? Mas a princípio a comunicação entre os sensores e atuadores no ASI ela é muito simples e a proposta é de ser simples, sem dificultar, sem impor barreiras na utilização do ASI, né? A ideia é que ela seja uma tecnologia de baixo investimento, simples e que seja plug and play. Tá? Então, essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. A apresentação aqui por hoje ela termina, tá? Então a ideia era mostrar um pouco do que houve de atualização. Essa apresentação é de fato da Associação Internacional PI Profibus que nós recebemos e só traduzimos. Tenho outras apresentações que são complementares a ela, tá? E eu acho que a proposta é a gente fazer outras sequências de apresentações para esclarecer mais, tirar mais dúvidas, porque de fato o ASI já existe, é uma tecnologia já há muito tempo difundida, e eu acho que só falta a gente explorar mais, essa é a proposta da associação, da API Profibus, tá? Eu vou deixar aqui, eu vi que tem algumas perguntas, né? O Silas está me ajudando aqui. Eu vou deixar um espaço aqui para a gente conversar ou tirar dúvidas. E, de novo, queria agradecer a participação de vocês. É extremamente importante que vocês estejam sempre acompanhando essas tendências, né? Não quer dizer que o ASI é a solução para tudo, como eu falei, então acho que existem N tecnologias, a gente tem N soluções hoje, e hoje está tudo muito mais fácil de se encontrar soluções. Então, se vocês tiverem dúvida, pesquisem, vejam vídeos, a associação está aqui presente para ajudar, os próprios fornecedores estão mais do que interessados em ajudá-los, tá? Em esclarecer as dúvidas. E, por favor, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Enquanto o Vinícius vai identificando as perguntas, né, eu queria passar alguns outros recados a vocês e a gente, em seguida, o Vinícius retoma para comentar sobre as perguntas. Né? Eu queria dizer que a API Brasil estará participando do Open House na empresa Mazipac. É um evento que acontece em paralelo à FISPAL nas instalações da própria empresa. O evento lá na Mazipac é justamente de 25 a 28 de junho, né? Então todos os dias acontece lá dentro da empresa uma pequena feira, né? E também um conjunto de palestras e apresentações. A API Brasil vai participar especificamente no dia 26 de junho, no horário das 15 às 16 horas, com uma apresentação sobre o tema da tecnologia Profinet. Especificamente, nós vamos falar do Profinet, o backbone industrial e convergente da indústria 4.0. Né? Então, eu queria convidá-los a todos para vocês obterem mais informações no nosso site. Vocês encontrarão um banner lá fazendo uma chamada sobre esse assunto.
vão encontrar também numa seção de eventos do próprio site, informações sobre esse evento, ou, se necessário, podem nos enviar um e-mail, né, o e-mail de contato com a associação, eu aproveito para informá-los, o profibus, @profibus.org.br. Então, vocês podem me enviar, né? Queria reforçar aqui a informação, que tanto a apresentação, ela vai ser disponibilizada para todos, né? O arquivo, né, da apresentação, e dentro em breve a gravação do webinar também estará disponível a todos, né? E aqueles que também necessitarem e desejarem os certificados de participação do evento, né, também irão receber dentro em breve um e-mail da própria plataforma para que vocês possam acessar o certificado de participação no evento. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver aqui a palavra para o Vinícius, e ele então vai poder responder algumas das perguntas que foram formuladas. Ok? Vinícius, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Então, algumas das perguntas o Silas acabou respondendo. Sim, a apresentação será disponibilizada, assim como a gravação, tá? Isso estará disponível lá no site da API Profibus. Teve uma pergunta aqui interessante que foi sobre se eu posso conectar, né, os sensores IO-Link nesse backbone. Sim, então acho que, espero que todos estejam vendo essa tela aqui, onde tem a apresentação do próprio site da ASE 5.0, onde a gente tem ali os sensores, os escravos e o nosso mestre. Tá, então você pode sim fazer a conexão dessa forma, tá? Eu não conheço nenhuma outra forma de se fazer. A gente precisa sim, de fato, um escravo para fazer essa conexão do sensor IO-Link, levar essa informação para o escravo, e do escravo a gente leva essa informação para o mestre, tá? Então, a princípio, a gente pode sim trabalhar com as duas situações, né? Os sensores, como aqui é o caso safety, um botão de segurança, conectado a um escravo. Existe uma opção de botão safety que eu posso conectar direto no meu cabeamento ASE, e outros componentes, como o sensor IO-Link, tá? Eu vi que muitas perguntas são sobre a diferença entre a versão, né, do ASE 3.0 e a versão atual. Eu fiz até questão aqui, eu tirei isso de uma apresentação antiga que eu tenho aqui. Bom, de fato, é isso, tá? Acho que até alguns de vocês acabaram respondendo aqui. O principal ponto é de fato o tempo, tá? Se vocês olharem a quantidade de escravos, o número de IOs, né? Tudo se permanece, tudo se mantém, tá? Mas o ponto que eles estão batendo bastante é no tempo de ciclo. Isso caiu para os 5 milissegundos, e dependendo da quantidade de escravos, isso cai muito menos. Vai para muito menos, tá? Para 1 milissegundo, 2 milissegundos, dependendo da quantidade de escravos que você tem no seu cabeamento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Conforme normativa. Bom, a normativa que eu tenho, que no passado, não sei se eu fui claro, né? Deixa eu repetir a informação aqui, ó. Aqui está a especificação ASE 2.0, aqui está 2.1 e aqui está 3.0. Tá? Então, lá atrás, em 1995, na versão 2.0, nós tínhamos só 31 escravos e essa quantidade de IOs, e tínhamos sim um tempo de ciclo menor, né? Mas com a evolução e aumentando a quantidade de IOs, isso foi consumindo mais tempo, tá? Então, o tempo de ciclo foi subindo e se manteve nos 10 milissegundos. O ASE 5.0, inclusive, se vocês olharem aqui, né? Eu não lembro se ele coloca no site aqui o tempo. Não coloca.
tá? Ele não fala no, deixa eu ver aqui se na tecnologia, mas continua sendo os 5 milissegundos. Integração, safety, address, app, connect devices, diagnóstico. Vamos ver se aqui dentro. Tá vendo? Agora ele se tornou um processo onde eu troco mais dados, mais informações por device, e ainda assim ele consegue me garantir um tempo menor de ciclo, tá? Então, essa é a grande percepção que nós temos e vantagem que nós estamos notando nessa versão nova, tá? Além de uma outra que eu acabei não comentando, né? Ó, o safety, ok, integra com o IO-Link, isso da diagnóstico, ok, comentei, mas agora existe, né? Eu não vejo isso ainda muito em campo, mas está aí para vocês saberem, o endereçamento feito por um aplicativo, né? Então agora a gente consegue fazer o endereçamento, parametrização, diagnóstico por uma interface Bluetooth, né? Então a gente consegue via mobile fazer isso. O que era fácil antes no Mestre, a gente também agora consegue replicar e fazer aqui, tá? Então isso é uma grande vantagem que nós não tínhamos no passado e hoje nós temos, tá? Mas basicamente são essas as vantagens. Por que eu chamo de cabeamento? Sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação é quando fala rede, a gente vem de uma coisa muito complexa, né? Quando a gente pensa em rede, a gente tem que pensar em ter o conhecimento profundo em determinadas terminologias técnicas, conhecimentos aprofundados de rede em si, né? Como Profinet, Profibus ou qualquer outra, tá? Então, eu particularmente, quando eu vou fazer alguma visita, eu uso a palavra sistema de cabeamento porque eu acho que não confunde num primeiro momento, tá? Pode ser que eu esteja enganado, vocês fiquem à vontade aí, é só minha opinião e minha experiência em campo aqui com os meus colegas, e toda vez que a gente começa a conversa falando que é rede, parece que, mas eu tenho que ter uma pessoa aqui interna que conhece, que saiba, calma, vamos tentar simplificar a conversa. Então, assim, o que você quer? Você quer levar a informação do seu sensor lá para cima? Ótimo, então eu tenho esse escravo e esse mestre, ponto. Aí você põe esse cabeamento ASE. Mas por que ASE? Porque liga é uma interface entre sensor e atuador, ponto. Então eu tento ao máximo que eu posso simplificar tudo que é muito técnico para uma coisa mais simples. É só por isso que eu chamo de cabeamento, tá? Em quais aplicações não excedem 100 metros você recomenda? Em quais aplicações que não excedem 100 metros você recomenda usar o terminador? Olha, eu tive somente uma aplicação e foi num cliente. Eu juro para vocês que eu não consegui até hoje identificar qual foi o problema, mas a solução sim foi colocar um terminador. Se você olhar na literatura aqui, né, na parte técnica do sistema ASI, ele não exige terminador com 100 metros, tá? Não exige. Ele exige quando são distâncias maiores de 100 metros, que aí começa a mudar um pouco essa impedância da rede. Mas teve um caso sim específico, eu não sei o porquê, eu não sei o que estava de fato ocasionando uma deflexão, né, no sistema ASI, e o sinal não estava chegando de acordo. Então a gente teve que sim colocar um terminador e aí a gente resolveu o problema. Tá? Então, mas não é obrigatório, tá? Eu não tenho essa informação de que é obrigatório com 100 metros, mas sim, tá, vamos dizer assim, faz parte da boa prática quando for acima de 100 metros, que aí foge do conhecido, né? Essa versão nova do ASI, posso usar sensores IO-Link no meu backbone ASI? Pode sim. Acho que eu acabei respondendo uma pergunta parecida. Pode sim. Então você pode, assim como vocês devem estar vendo aqui na tela, vocês podem também conectar os sensores IO-Link, né? Estão vendo aqui, ó? Tá, então a gente pode fazer a conexão sim dos sensores IO-Link, que é esse sistema de cabeamento ASI aqui.
ok? Eu acredito que eu cobri a maioria das perguntas, tá? Se tiver alguma pergunta que eu não tenha respondido neste momento, eu respondo depois, porque eu também já excedi aqui um ou 2 minutos o tempo combinado e eu não quero segurar vocês, tá? Então eu gostaria muito de agradecer aqui a participação de todos vocês. Obrigado pela oportunidade aqui da PayProfibus para a gente falar dessa tecnologia. E em breve vocês vão ver mais movimentação sobre isso. A gente está prevendo mais eventos, mais apresentações. Então, a ideia é manter esse assunto quente, vivo. Tá? Essa é a sugestão nossa aqui da PayProfibus para vocês. E se vocês precisarem de algum material técnico, alguma dúvida, por favor, solicitem, tá bom? Muito obrigado a todos e um bom dia. Um grande abraço para vocês. Até mais.